O Hank está de boa. É verdade que em algum momento do passado ele sofreu um acidente que impediu que ele viesse a se tornar o astro do beisebol que ele prometia ser. Mas ele continua torcendo feito louco para o time dele, junto com a mãe, com quem ele fala pelo telefone o tempo todo. Ele trabalha como barman num bar em Nova York, que tem tudo a ver com o estilo de vida dele, e tem uma namorada super legal, uma paramédica chamada Yvonne. Como também o Hank é, ele, um cara muito legal, ele não consegue dizer não para o vizinho dele, o Russ. Russ tem que voltar para a Inglaterra porque o pai dele está doente e pede para o Hank, que é alérgico, que cuide do gato dele. O Hank detesta a ideia, mas topa. Um favor tão simples e, a partir do momento que esse bicho entra na casa do Hank, o que vai acontecer na vida dele não é brincadeira. O problema não é o gato, o problema é o dono do gato. E a gente braba com quem ele está envolvido. Eu adoro o cinema do Darren Aronofsky. Mesmo quando um filme dele resulta irregular, e acontece com os melhores, o Darren é um dos melhores, não adianta, é um cinema cheio de energia, de ferocidade, super pessoal. Só que eu nunca tinha visto ele se divertir tanto quanto ele se diverte e quanto ele diverte a plateia em Ladrões, que já está em cartaz nos cinemas. Primeira coisa, o Aronofsky é o tipo de diretor com que os atores fazem fila para trabalhar, ainda que eles não recebessem um centavo por isso. E quando eles conseguem o papel, eles dão o sangue por ele. E é isso que o Austin Butler faz, muito literalmente, inclusive, no papel do Hank. Ele dá o sangue. Ele agarra esse personagem com unhas e dentes. E este é um filme lisérgico. Ele parece estar em combustão permanente, não para nunca. Aliás, um exemplo perfeito de como fazer com que a maneira como se filma e a maneira como se monta multipliquem o efeito uma da outra. Cada pessoa que aparece aqui em cena deixa a marca dela. A Zoe Kravitz está demais no papel dessa paramédica, a Yvonne. Super prática, super objetiva e, ao mesmo tempo, tão carinhosa. E no papel do Russ, esse vizinho, um punk que desde os anos 70, o filme se passa no final dos 90, nunca tirou nem o moicano, nem os alfinetes, o Matt Smith tá ótimo como o Matt Smith costuma ser mesmo. Mas o que é mais legal na maneira como o Aronofsky dirige esses atores, aliás, como ele dirige todos os atores com que ele já trabalhou e provavelmente vai vir a trabalhar, é a maneira como ele arranca deles todos aqueles mecanismos de autopreservação, de autoproteção com que qualquer pessoa se cerca normalmente. Ele puxa deles o tapete, tira de debaixo deles a rede de segurança, faz eles se exporem e faz principalmente eles confrontarem as dimensões mais ameaçadoras que outros atores possam projetar em cena. E nessa epopeia que o Hank vai viver durante esses poucos dias que o filme abrange, não falta gente ameaçadora. O próprio Russ, o vizinho, tem essa dimensão. Tem dois judeus ortodoxos, irmãos, com que, a certa altura, ele vai topar, interpretados pelo Liev Schreiber e pelo Vincent D'Onofrio, que tem a tipo mais amigável que se possa imaginar de ameaça, e, no entanto, ameaça sim. E não tem nada que se compare aos dois capangas russos, principalmente o mais alucinado deles, o Pavel, com que volta e meia o caminho dele está cruzando. Por mais que Ladrões seja divertido, e é muito divertido, é um filme do Aronofsky. Então, no meio da diversão tem tragédia, tem cenas de uma brutalidade avassaladora. O mais complicado dos personagens, no entanto, é o da Regina King, a detetive que está investigando essa confusão toda e que, caramba, como é difícil saber exatamente o que ela pretende. Como em quase todo o trabalho do Aronofsky também, o corpo é um campo de batalha. O do Hank vai passar por coisas indizíveis. O Aronofsky faz os personagens dele doerem. E a coisa mais incrível é como ele consegue replicar no espectador a experiência física e psicológica que os personagens dele estão vivendo. Ladrões não é nada do que eu imaginava e é tudo o que eu queria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.